Meu nome é Bruno Boto e meu trabalho foi sobre a identidade nacional na crônica Complexo de Vira-Lata de Nelson Rodrigues. O intuito da minha pesquisa foi entender melhor e me aprofundar nos impactos culturais que a crônica Complexo de Vira-Lata teve na sociedade brasileira na década de 50. Mas antes disso, precisamos entender melhor o que é uma crônica. Crônica funciona como uma interseção entre o jornalismo e a literatura. É um gênero textual que flerta com acontecimentos do dia a dia e às vezes pode conter umas pitadas de humor. Vários autores nacionais se aventuraram entre o jornalismo e a literatura, como Carlos Drummond de Andrade, Olavo Bilac, mas foi Nelson Rodrigues que teve o êxito de usar a crônica como o espelho da sociedade. O Nelson Rodrigues ele teve um começo bastante prematuro no jornalismo. Ele trabalhou nos dois jornais da família Rodrigues lá no final da década de 20, desempenhando a função de repórter tanto no Jornal da Manhã quanto no Crítica. Mas depois de alguns problemas internos, ele foi transferido junto dos irmãos para o jornal Globo, da família Marinho, e foi no Globo que ele teve o primeiro contato com o jornalismo esportivo. Na década de 40, começa a desabrochar o lado dramaturgo de Nelson. Até então, ele escrevia reportagens, fazia críticas, alguns pequenos editoriais, e então ele começa a ir para o lado da ficção, começa a escrever peças teatrais. A contribuição de Nelson Rodrigues para o teatro brasileiro é imensurável. Ele escreveu peças como Mulher Sem Pecado e Vestido de Noiva. E foi esse lado dramaturgo de Nelson que influenciou bastante a sua escrita, de crônicas inclusive. As características das peças rodriguianas contavam com a decadência moral e a mescla de ficção com realidade. Nelson Rodrigues ele tinha uma visão bastante específica do futebol. Ele enxergava o futebol como um espetáculo, como uma peça teatral. Tinha características bastante semelhantes, segundo ele, a peças de tragédia grega. Ele enxergava o futebol como um grande espetáculo, um drama, uma tragédia, onde o nosso herói caminhava para um destino incerto. O destino, no caso, o resultado de uma partida, e o nosso herói é o jogador de futebol. No início da década de 50, ele é convidado por Samuel Weiner, o fundador do jornal A Última Hora, para ingressar e participar da redação do Última Hora. Samuel Weiner, um pouco tempo depois, convence ele a começar um dos quadros de maior sucesso do jornal e do jornalismo, também das crônicas brasileiras, que é o A Vida Como Ela É. A Vida Como Ela É catapulta e consolida o Nelson como um dos grandes cronistas do Brasil. Porém, Nelson ainda tinha vontade de escrever sobre futebol com mais frequência. Naquela época, o jornalismo esportivo não era muito bem visto por uma pessoa intelectual ou até mesmo um aspirante escritor ou dramaturgo. Junto com seus irmãos, ele funda, nos meados da década de 50, o Manchete Esportiva, uma das primeiras revistas designadas ao futebol e que foi uma das precursoras da mudança de como o brasileiro enxergava o jornalismo esportivo. Na Manchete Esportiva, Nelson Rodrigues se manteve como editor e se tornou também um dos principais cronistas esportivos do país durante a década de 50. A seu quadro funcionava como o personagem da semana. Toda semana, Nelson escolhia um personagem da semana que estava ligado ao Brasil ou ao futebol brasileiro e escrevia sobre ele. E em maio de 1958, ele decide lançar uma crônica que muda o destino não só da seleção, do futebol brasileiro, como também da sociedade brasileira. Intitulada Complexo de Vira-Lata, foi uma das últimas crônicas que Nelson lançou antes do começo do desempenho da seleção na própria Copa de 58. Para entender os impactos dessa crônica, precisamos voltar ao tempo. Precisamos voltar para 1950, começo da década. A década de 50 para o Brasil foi um pouco diferente, foi turbulenta. Suicídio de Getúlio Vargas, desdobramentos da bossa nova, o apogeu da cultura brasileira, cinema novo estava começando a ganhar suas principais características e nomes.
No final da década, JK começava o seu projeto Metas, queria desenvolver ainda mais o Brasil. Existia uma euforia e um pouco de decepção no Brasil. Mas um fato assombrou os brasileiros por por quase toda a década de 50. Foi a derrota do Mundial em pleno Maracanã, em frente de 100 milhões de pessoas. A derrota da Copa de 50 deixou o brasileiro extremamente decepcionado. Um complexo de vira-lata começava a surgir com a baixa autoestima e a inferioridade que o brasileiro colocava nele mesmo e na própria cultura brasileira. Nelson Rodrigues nunca esqueceu a derrota de 1950. Ela sempre esteve presente nos textos do autor. Nelson Rodrigues acreditava que o futebol brasileiro era uma das melhores representações do homem brasileiro e do povo brasileiro. Acreditava que o futebol poderia construir a identidade nacional do brasileiro, simplesmente porque ele era amado, não só pela alta classe, mas como também a classe trabalhadora. E tinha elementos brasileiros, nós conseguimos adaptar um esporte inglês às nossas características. Assim como capoeira e samba já eram um dos principais instrumentos da cultura brasileira. Então, para ele, Nelson Rodrigues acreditava que o futebol brasileiro era o melhor futebol do mundo por conter características exclusivamente brasileiras. Nelson Rodrigues também duvidava muito da mídia, dos seus colegas jornalistas. Depois da Copa de 50, ele começou a entender que a visão que o brasileiro tinha do seu futebol, de seus jogadores, era apenas transmitida pelos principais influenciadores da época, que eram jornalistas, radialistas e pessoas que estavam acompanhando os jogos de perto. Nelson Rodrigues acreditava que a mídia, naquela época, o jornal, a comunicação brasileira, oferecia um desserviço. O papel dele deveria ser sempre apoiar e ressaltar as características, a garra dos jogadores brasileiros. No Mundial de 54, a seleção brasileira relevou exageradas críticas por parte dos jornalistas, que Nelson acreditava que já estavam sofrendo do completo de vira-lata naquela época. Desmotivavam muito o povo brasileiro, ainda mais a sua seleção, com críticas pesadíssimas. Uma das maiores críticas que o Brasil conseguiu pôr para o fracasso de 50 foi a teoria da impureza racial, a miscigenação brasileira, o escurecimento da pele como principal culpada pelo fracasso do desempenho de 50. E nisso, Nelson Rodrigues era veemente contra. Pouco antes de ele lançar a crônica Complexo de Vira-Lata, Nelson Rodrigues escreveu um texto enaltecendo um jogador negro de 17 anos e deu o título de realeza para ele. Aí nascia o Rei Pelé. Nelson Rodrigues enxergava o negro no futebol brasileiro como um herói, como um principal personagem que iria projetar e ajudar o Brasil a entender melhor a sua identidade. O futebol brasileiro era miscigenado, sim, porque o Brasil era um país miscigenado. Nelson Rodrigues entendia como o completo de vira-lata que o Brasil ainda tinha traços de um país colonial, que o brasileiro se sentia inferior, tinha baixa autoestima e desprezava a própria cultura na frente da cultura europeia, que considerava de grande valor, que considerava a cultura modelo a ser seguida. Isso tudo oriundo de uma perda de Copa. Nelson Rodrigues ficou extremamente decepcionado com o brasileiro. Ele foi o primeiro a notar esse sentimento e foi o primeiro a escrever e criticar esse posicionamento do brasileiro. Nelson Rodrigues acreditava fielmente que o futebol era o principal formador da principal característica nacional do brasileiro, da garra, da vontade de ser uma pessoa melhor, da vontade de transformar o país num lugar melhor. Ele achava o quanto o brasileiro não pudesse acreditar, não só dentro da esfera esportiva, mas em qualquer outra esfera, seja política, social, que ele não era capaz, que ele era ruim por ser brasileiro, cada vez mais teríamos problemas para progredir como país. Teríamos problemas de achar progresso e evoluir. O termo complexo de vira-lata,
transcendeu, é usado até hoje, em diversas ocasiões, onde o brasileiro sofre e abaixa a cabeça em onda do que ele considera melhor, que normalmente vem da cultura estrangeira. E Nelson Rodrigues tentou fielmente se opor a isso e dizer que lá atrás o brasileiro deveria se orgulhar das suas raízes, deveria se orgulhar do seu Brasil, da sua seleção, do seu futebol, porque era isso que fazia ele brasileiro.